Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula. Que hoje, pessoal, eu vou dar uma olhada nos poemas que vocês fizeram aqui, né, nas crônicas. Que vai ser uma boa oportunidade para a gente ampliar o vocabulário, né? Claro, quem fez aqui já ampliou esse vocabulário, mas aí a gente fazendo dos colegas também amplia, por outro lado, né? Vai ser legal, então. E, enfim, vamos lá, né? Então, produz o poema uma crônica em inglês. Então, vamos ver aqui do Eric Johnson. Not even close. Ai, deixa eu aumentar. Tá muito pequenininho. Not even close. I was concrete, don't feel complete, and left something right. When the longing hit, I realized what I missed. Homesickness became home inside of me. Nobody does for me what you did to me. Wanted another opportunity, just one more time. Interessante, né? Aí eu vou tentar traduzir aqui ao pé da letra, né, gente? Mas poesia, ela é muito ampla de significado, né? Então pode ser que eu não consiga traduzir ao pé da letra, porque, ou melhor, ao pé da letra a gente consegue traduzir, mas pode ser que essa tradução não vai passar a mesma ideia que se é passada no inglês, viu? Isso que é o interessante é, de outra língua, né? Só que na poesia isso fica bastante evidente. Esse é o objetivo da tarefa, tá, pessoal? No poema, essa diferença entre um idioma e outro, ela fica muito evidente, muito mesmo. Porque eu posso fazer a tradução ao pé da letra aqui e vai funcionar para vocês conhecerem as palavras que estão aqui, tá? Mas o sentido do poema eu garanto que vai se perder. Alguma coisa vai ser perdida, no mínimo, viu? Então, ó, not even close. Isso aqui é uma expressão para dizer que você aquele não foi nem de raspão, né? Ou não passou nem perto, alguma coisa assim, tá? Not even close quer dizer isso. Ih, passou longe. É isso que quer dizer. I was concrete, eu era concreto, né? E aqui esse concreto é no sentido de. Não é no sentido físico, substantivo, né, da palavra, é um adjetivo, né? Porque o substantivo concreto é aquela massa, né? Cimento. Agora, o adjetivo concreto é aquilo que a gente palpa, né? Por exemplo, algo assim, né? Concreto, que a gente consiga tocar. Ou que esteja até mesmo sólido, né? Tenha bases fortes, né? Isso, é nesse sentido, concreto. Então, eu era concreto, aí aqui, ó, você vê que está no presente, né? Então, seria alguma coisa não sinto completo, ou não estou completo, ou não me sinto completo. Apesar de estar concreto, né? Ou melhor, era concreto. Agora já não se sente completo. E deixou algo certo, né? Imagino eu que esse right aqui seja certo. Right pode ser direita também, né? Mas aqui tem um jogo de palavras muito interessante, ó, que eu percebi, ó. Talvez foi até acidental, né, Eric Johnson? Qual que é o jogo de palavras aqui, ó? And left something right. Left quer dizer esquerda e right quer dizer direita, tá? Então, aqui esse left é no sentido de deixar, não é no sentido de esquerda. E esse right é no sentido de certo e não no sentido de direita. Mas há um jogo de palavras aqui, de qualquer forma. Inclusive o left está do lado esquerdo e o right está do lado direito, né? Ah, professor, poesia tem essas coisas? Tem, viu? Por isso que eu gosto muito de poesia, né? Não só por isso, mas esses jogos de palavras, essas coisinhas assim no texto, né, que brinca com as palavras, eu gosto bastante. When the longing hits, esse longing aqui, ó, pessoal, é tipo uma saudade, tá? Uma solidão, talvez. É algo nesse sentido, tá? Vamos pôr no tradutor para a gente ter uma visão mais ampla. Eu acho que vai compensar. Quer ver? Tradutor. Longing. Um anseio, né? É um desejo, uma saudade, uma ânsia, cobiça, talvez, algo nesse sentido, tá?
Veemente também pode ser, viu? Porque tem a ver com esse sentido de anseio, né? Então, como você deseja muita coisa, como tem uma cobiça, né? Um longing, aí pode ser que tenha essa veemência, né? Que é aquela coisa quando a gente põe muita. Quando a gente põe uma paixão, né? Nas nossas atitudes. Então, por exemplo, aqueles mais, só um exemplo, né? Os mais fanáticos em futebol vão defender o time deles veementemente, né? Ou seja, de forma bastante apaixonada, de forma bastante aguda, de forma veemente, de forma impactante, né? Nesse sentido, viu? Então esse longing, ele traduziu para veemente lá, não é, eu não quero veemente não, eu quero o que tava, anseio, isso. Voltando. Então, esse anseio, quando o anseio bateu, a saudade bateu, né? Eu percebi o que eu tinha perdido. Né? O realized aqui não é realizei, viu? Isso é um falso cognato, pessoal. Realize não é realizei ou realizou, é percebi, tá? Então, I realized, eu percebi o que eu perdi ou o que eu tinha perdido, tá? Homesickness became home. Então, essa homesickness aqui é uma saudade também, mas é um tipo específico de saudade, né? Vamos dizer assim, que é aquela saudade que a gente tem do nosso lar. A falta que a gente sente do lar quando a gente está longe de casa, quando a gente fica muito tempo longe, né? E aí essa saudade, então, se tornou o quê? Uma casa, a minha casa, ou melhor, isso, se tornou o lar, viu? Interessante isso aqui também, mas é bem simples. Home não é casa, viu? Home é lar, house é casa, tá? É diferente, né, gente? Não é a mesma coisa, viu? Por quê? Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, I have one house. Eu tenho uma casa, tá? Mas eu não vou me referir ao meu lar como I have one home. Por quê? Lar a gente só tem um mesmo, né? Pode até ter dois. Mas não é assim que a gente conversa normalmente, né? Então, você retorna para o lar. Então, at the end of the day, I went home. No fim do dia, eu fui para casa. Isso a gente fala no português. Porque no português a gente não tem costume de usar o lar, né? Não, não é que não use, não tem costume de usar o lar. Então, isso aqui em português a gente traduziria: no fim do dia eu fui para casa, tá? Mas nos Estados Unidos, no fim do dia, eles foram para o lar, certo? É diferente, não é a mesma coisa. O lar ele tem um apego sentimental naquele lugar. A casa é a construção aqui, a coisa física, tá? Então não é a mesma coisa. Pode parecer para nós, porque, como eu disse, nós não usamos a palavra lar com frequência. Quando a gente quer se referir ao nosso lar, a gente se refere à nossa casa, né? Então as duas, a palavra casa, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido de estrutura física, onde alguém mora dentro, e ela tem o sentido daquele lugar que você tem um apreço, que você tem um carinho, que você tem boas memórias, que você quer se sente bem, confortável, né? Então tem esses dois sentidos da palavra casa para nós no português. No inglês não, são separadas, home e house. Apesar de a gente ter o lar também, né? A gente também tem o lar, mas só que a gente não usa tanto. É uma questão da língua, né? Que eu já expliquei para vocês. Quem manda nisso aí somos nós, né? Falantes. Então, a saudade, entre aspas, né, ou a falta do lar, né, se tornou o lar dentro de mim. Então, pode ser que, o que ele está dizendo aqui? Que a saudade tomou conta do coração dele, né? Pode ser algo assim. Ninguém faz por mim, nobody does for me what you did to me. Então, ninguém faz por mim o que você fez para mim, tá? Foi interessante ele usar esses dois diferentes aqui, né? Porque para dar esse sentido diferente, né? É, ninguém faz por mim o que você fez
para mim. Aqui, em termos de construção do poema, eu não vi muita utilidade para isso aqui. Claro, eu estou fazendo uma análise superficial, né? Então, pode ser que eu só não esteja percebendo. Mas à primeira vista, sim, o fato de ele ter usado o for e o to aqui não significa muita coisa, viu? Do ponto de vista do conteúdo do poema. Mas pode ser que tenha algo, né? Eu só não percebi, viu, gente? Wanted another opportunity, just one more time, né? Então eu queria ou quis outra oportunidade. É melhor queria, né? Queria outra oportunidade. Apenas mais uma vez, tá? Aqui, just, apenas uma mais vez. Ah, professor, mas time não é time de futebol? Não. Time não é tempo? É. Time é tempo, mas pode ser vez também, né? Então, por exemplo, se eu perguntar, né? What time is it? Esse time aqui é hora. Que horas são? Né? Se eu perguntar, se eu falar, por exemplo, assim, wait outside. It's my time now. Espere lá fora. Agora é a minha vez, tá? Ou ainda, eu posso também falar assim, ó, your time has come. Que a sua, pode ser a vez também, né? A sua vez chegou. Ou também serve para falar a sua hora chegou, no sentido de que a pessoa vai morrer, né? Então chegou a sua hora, né? É um dizer, né? Esse que a gente usa de quando chegar a minha hora eu vou estar preparado, né? Ou não vou estar preparado. Então essa hora tem esse sentido. Então time pode ser hora, pode ser vez, pode ser hora. Aqui é hora também, né? Isso, que horas são. E pode ser tempo, tá? Deixa eu ver tempo. Deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo para usar como tempo. Meu. Não sei. Out of this. Ah, já sei assim, ó. Então, he had ideas out of his time. Ideas out of his time. Então, ele tinha ideias fora do seu tempo. Tá? Então, time também pode ser tempo. Viu, gente? Vamos ver aqui o da Juliana. I am a small butterfly. I learned to fly. I am the absence that became presence. I am a student who learned to study. I am education. I learned to pay attention. I am the tradition who learned from evolution. I'm me. Legal. É, isso aqui é a musicalidade, né? Esse I am. Isso aqui é para dar musicalidade. Porque ela vai repetir muito I am, tá vendo? Ó? E aqui, por que você pôs esse abreviado? I'm a student. I am education. I'm a student. Por causa do A, foi bem construído. Viu, Juliana? O do L. Johnson também está bem interessante. Vocês têm algum talento aí, pessoal, viu? Ou talvez estudar poesia, né? Tem gente que teve aula de poesia na escola, gostava e aprende os macetes, né? Poesia tem muito macetezinho. Dá pra gente ser bem técnico. Sem ter talento, não estou dizendo que vocês não têm. Mas sem a pessoa ter talento, ela pode escrever bons poemas, porque tem muita coisa técnica na poesia. Isso é bastante interessante. Então, eu sou uma pequena borboleta. Eu aprendi a voar. Eu sou a falta, tá? Esse absence é falta, ausência, né? Aí de alguma coisa, né? No poema que a gente não sabe. Então, eu sou a falta ou a ausência que se tornou presença. Eu sou a ausência que se tornou presença. Isso é um paradoxo, né? Então, essas figuras de linguagem aqui mostram que você sabe escrever poema, né, Juliana? Igual o jogo de palavras que o Eric Johnson fez aqui, né? Ou então foi por acidente, né? Acontece também. That became presence. I am a student, eu sou um estudante que aprendeu a estudar. Isso aqui é bastante profundo, né? Bem interessante isso aqui, ó.
eu sou um estudante ou uma estudante que aprendeu a estudar, porque vocês todos são estudantes, né, gente? Mas alguns de vocês pode ser que ainda não aprenderam a estudar. E aprender a estudar não é falar, não, eu sei estudar, né? Ou seja, eu sei pegar o livro, ler o livro e ver a matéria, estudar de fato. Mas não, né? Não é nesse sentido aqui, pelo menos eu imagino que não. Aprender a estudar seria algo no sentido de tirar benefício, tirar aprendizado das coisas que acontecem na sua vida, de forma científica, vamos dizer, entre aspas, né? Porque o estudo remete muito à ciência, né? Então, de forma metódica, com uma forma estruturada, organizada, você tira aprendizado de tudo aquilo de todas as suas experiências. E aí faz sentido, né? Você ser um estudante. Porque nós somos estudantes a vida inteira, a gente nunca vai aprender tudo. E que aprendeu a estudar, ou seja, que aprendeu ou pelo menos tenta, né? Assimilar as coisas que acontecem em volta e usar para benefício próprio, né? Ou dos outros também. I am education, esqueceu de pôr o I aqui, coisa toda, não tem problema, né? Maiúsculo. Então, eu sou educação. Repare que não tem um artigo aqui, viu, gente? Então, eu não sou a educação. Eu sou educação. Eu aprendi a prestar atenção, também bastante profundo, bastante interessante, né? Porque você tem uma questão aqui de dentro de sala de aula, porque prestar atenção significa que você é educado, e ao prestar atenção você recebe educação, né? Então é bem interessante esse jogo aqui de palavras também. Gostei bastante. I am tradition who learned from evolution. Outro paradoxo aqui, né? Eu sou a tradição que aprendeu da evolução, mas normalmente é o contrário, né? A tradição é que não evolui. A tradição é que mantém os costumes. A tradição é que tem esse caráter conservador de que não traz mudanças, seja para pior ou para melhor. Quem traz mudanças é evolução, viu, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas evolução é uma palavra que, na origem etimológica dela, ela significa mudança, não necessariamente para melhor, pode ser para pior. Você pode evoluir para pior, que não é a mesma coisa que involuir. Involuir seria regredir um estágio evolutivo. Então, evoluir, né? Para pior ou para melhor. Se eu voltar, eu ia involuir, viu? É isso que quer dizer evolução. Então, pegando nesse sentido, a tradição ela é conservadora, ela não muda, ela não evolui, seja para pior ou para melhor. Mas essa tradição que ela está dizendo que ela aprendeu da evolução. Né? Então é paradoxal também isso. Né? Porque ela é tradição agora. Então, depois de evoluir, é que ela virou tradição. É bem interessante isso aí, viu? Gostei. I am me. Eu sou eu mesmo. Bacana, muito bacana. On a beautiful sunny summer afternoon. Sunny summer afternoon. Uma ensolarada tarde de verão. Isso. O de verão é adjetivo, tá certo. I was at the edge of a beach in Búzios, so I decided to take a swim in the sea and ended up drowning. Então, numa bela, linda, né, tarde ensolarada de verão, eu estava na beirada, né, edge. Ela pode ser uma lâmina, tá, pessoal? Essa edge. Ou ela pode ser a beirada. Se for ver, as duas coisas fazem sentido, né? É um limite. Edge também pode ser um limite. Você está no finalmente ali da coisa. Ou no limite, né? Na lâmina, que é um momento delicado. Tudo isso aí entra nessa palavra. De uma praia em Búzios. Então eu decidi nadar no mar. Aí take a swim quer dizer nadar. No inglês, eles não faz sentido falar I decided to swim. Não, é to take a swim. Né? Nadar. In the sea, no mar, e ended up drowning. E acabei
me afogando. A lifeguard who passed by, aí você tinha que pôr uma vírgula aqui. Witnessed my affliction and did not hesitate to help me. Um salva-vidas que estava passando, testemunhou, né, viu, percebeu minha aflição e não hesitou em me ajudar. I remained unconscious for some time, but when I woke up, I realized that the man who saved me was looking at me in a way that seemed to transcend my soul. Então tá ampliando o vocabulário aí, hein, Elisandro? Legal. Desculpa. Então eu fiquei inconsciente, né? Esse remained, pessoal, ele é permaneci, restou, tá? Fiquei, pode ser várias coisas, nesse sentido de que passa um período de tempo. Então, I remained unconscious, então eu fiquei inconsciente por um tempo, mas quando eu acordei, percebi, ou realize de novo, ó, percebi que o homem que me salvou estava me olhando de uma forma que parecia, né, ou eu tive a sensação, alguma coisa assim, mas o sim quer dizer mais é parecer, que parecia transcender a minha alma. E aí, quando a gente fala de transcender, deixa eu pôr no tradutor, não no tradutor, tem que pôr no dicionário mesmo. Dicionário. Transcender. É algo que vai além das gerações, né? Então, elevar-se sobre ou ir além dos limites de, situar-se para lá de. Todos esses fatos incomuns transcendem o nosso entendimento, né? Então estão muito além do nosso entendimento. Ou então pode ser também no sentido de superar, né? O líder transcende o seu grupo. Tem mais, ó. O homem tem podido transcender-se apesar de todos os valores que erigiu como eternos. Então ele se superou, né, além de seus próprios limites. Exceler em algum atributo ou qualidade. O Hermes de Praxíteles transcende em beleza. Então aí surge aquele adjetivo transcendental, né? É essa coisa que supera as expectativas, supera o limite. Então, transcendeu a alma dela, foi algo que foi além da alma, né? Foi uma visão profunda, né? Que tocou ela de uma forma, imaginando aqui que o eu lírico seja uma mulher, né? O eu lírico não, a personagem, né? Porque isso aí é uma coisa interessante do inglês, né, pessoal? Aqui, ó, tá, a gente tá vendo que é a Elisana que tá escrevendo, mas a gente não pode assumir nunca, viu? Não cometam esse erro. A gente nunca pode assumir que só porque o autor é homem ou mulher, ou é um autor ou é uma autora, que o personagem principal também é homem ou mulher só por causa daquilo. Ou o eu lírico aqui na poesia que está falando essas palavras aqui, necessariamente é a Juliana. Não pode, viu? Nunca é o autor. O autor nada tem a ver com o que ele escreveu. É interessante. Mas a gente nunca pode pôr o autor dentro da obra, a não ser isso para ler. Se a gente for fazer uma análise comparando a vida do autor com o que está sendo escrito, aí é diferente, tá? Mas nunca supor que ela está falando de si própria, por exemplo. Pode ser. Não podemos fazer isso. Isso é, no mínimo, indelicado com a autora, no caso, tá? Então, onde é que eu tinha parado? Transcende a alma, né? Então, de uma forma que parecia transcender minha alma. It was then that we met and finally thanked him. We exchanged our phones and the next day I went on my way to Arraial do Cabo. Então, e foi a partir disso, ou foi aí que, né, isso aqui, ó, it was then that. Então, it was then, foi aí que nos conhecemos e finalmente o agradecemos. Agradecemos a quem? Porque nós nos conhecemos. We met.
And finally thanked. Seria bom você colocar um I aqui, então, Elisana. Olha só. It was then that we met and I finally thanked him for saving my life. Não precisa, mas o I precisa, viu? Põe um I aqui, ó. Para eu saber que foi você. Porque aqui ficou um pouco ambíguo, porque pode ser que tinha mais pessoas com você que agradeceu o rapaz, tá? Aí de fato pode até ter sido isso que aconteceu. Mas se foi isso que aconteceu, we met and we finally thanked him. Viu? Especifica aqui. Se foi nós ou se foi eu, antes aqui desse finally. Beleza? Nós trocamos telefones e no próximo dia eu fui para o Arraial do Campo. Então, isso aqui você fez uma crônica muito boa. Só que o que eu recomendo? Você fazer. Eu pararia aqui, ó. It was then that we met. E faria outra coisa. Ou talvez mudaria esse finalzinho aqui, ó. Para deixar mais em aberto. Tá? Que é uma característica da crônica só. Viu? Não é uma crítica ao seu texto. Mas sim como característica de crônicas. Certo? I do not know how to write. Eu adoro esses poemas. Isso aqui chama metalinguística. Viu, pessoal? Ele está usando da língua para falar da própria língua, né? E aí ele não sabe como escrever em inglês, mas isso aí já é um paradoxo, porque ele está escrevendo em inglês, né? Então eu gosto desse tipo aqui. I do not know how to write in English, but I will try. Ele já está tentando, ele não vai tentar. I hope you can read, not to despair. Poem is hard to rhyme, both in Portuguese, how much in English. I will do it in Portuguese, not to be ashamed in English. So my poem is this: very meaningless and without something to rhyme. However, at the end of the curse, I want to be able to elaborate. Se você termina com a rima aqui, tinha ficado muito top. Viu, Darlan? Mas ficou bom. Ó, eu não sei como escrever em inglês, mas vou tentar. Espero que você possa ler. Não se desespere. Ou não entre em desespero. Poema é difícil de rimar. Aí você vê que aqui falta uma estrutura gramatical, né, gente? Alguns conectivos. Mas isso dentro da poesia pode. Tá? Ela dá essa liberdade para a gente. Tanto em português quanto em inglês. Both in Portuguese, ambos, né? Essa seria a tradução aqui, seria ambos. Mas a tradução seria mais nesse sentido. Tanto em português quanto em inglês. Vou fazer em português. Para não me avergonhar ou para não passar vergonha em inglês. Então, meu poema é esse. Muito sem significado, né? Ou insignificante. E sem algo para rimar. Entretanto, no fim do curso, eu vou ser capaz de elaborar. Então, aqui em português deu rima, né? Mas se você tentaria fazer uma rima com esse rhyme, tá? Without something to rhyme, I want to be able to. Aí você põe alguma coisa que rime. Aí vai ficar fera, porque fica esse paradoxo aí, né? Que é no poema todo. Você não sabe escrever inglês, mas está escrevendo. Você vai tentar, na verdade você já está tentando. Eu espero que você possa ler. Eu não chegaria aqui se eu não estivesse lendo. Aí segue e tal, aí insignificante, sem rima, né? Mas tem rima. Então, se fosse você, pegaria por esse lado. Certo, pessoal? Então, só tiveram essas 4 atividades. Eu espero que quem. Porque eu tô vendo muito isso, viu, gente? Tem gente que tá entrando na plataforma, tá assistindo a aula, mas não tá pondo a tarefa. Aí você não vai formar. Viu? Não faça isso. Poste a tarefa. Senão você vai ficar sem nota. Você vai ter presença, mas não vai ter nota. Aí não adianta. Viu, gente? Não esquece disso, não, desse detalhe. Da tarefa. Detalhe não, né? Muito importante. Viu? E espero que essa tarefinha inspire outros colegas a participar das próximas, tá? Se vocês gostarem disso aqui, nós podemos fazer mais. Eu gosto bastante. Gosto de ver a criatividade de vocês. Certo? Então, por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.